A nossa primeira pergunta, né, eu sempre abro o quadro, né, com essa pergunta, né? Como foi a sua trajetória na capoeira até aqui, né? Desde que o senhor começou a capoeira até formar mestre até os dias de hoje, né? Normalmente o pessoal quer saber até a sua formatura, mas o senhor ainda está ativo, então o senhor pode falar até os dias de hoje, né? Fazer um resumo da sua trajetória. Se quiser se estender, fique à vontade, se quiser dar detalhes, tá bom, mestre? Tá bem, tá bem. Eu vou fazer uma passagem bem rápida aqui pela minha trajetória. Se a gente for falar sobre ela, a gente vai ficar a life inteira. Mas, enfim, vou começar pela data de nascimento, né? Eu nasci em 1978, né? Eu sou de 78. Iniciei a capoeira em 86, né? Na década de 80. Meu primeiro professor foi Jorge, mais conhecido como, para mim, com muito carinho, Mestre Linguado, em 86. Então, eu fiz parte da Escola Abadá Capoeira do Mestre Camisa por 24 anos. Ou seja, passei 24 anos na escola lá do Mestre Camisa. E aí, posteriormente, mais na frente, eu me formei, voltei a ser aluno do meu antigo mestre, porque depois que Linguado morreu, teve uma pessoa que assumiu a escola, o grupo de Linguado na época, que era o mais graduado da época, né? Era o mestre Papagaio, mestre hoje, né? Grande mestre Papagaio. Então, eu fiz essa passagem pela Abadá, 24 anos, e aí depois retornei para o meu mestre. Enquanto eu fiz essa passagem, teve alguns pontos durante essa passagem. Por exemplo, Papagaio esteve comigo junto nessa passagem também da Abadá, depois que Linguado morreu. Então, teve um tempo que Papagaio saiu da Abadá e eu continuei na Abadá. Aí, resumindo a história, eu voltei, saí da Abadá e voltei para ser aluno de Papagaio, o qual, em 2016, me entregou a corda vermelha e, junto a ela, um certificado de mestre, ou seja, fez o reconhecimento da minha mestria em 2016 em Recife, Pernambuco. Essa é a minha trajetória, né? Um resumo dela. Muito bem, mestre. Tem alguma pergunta aí que anda? Aí não? O mestre Bom, Papagaio, sem querer, eu não posso esquecer desse detalhe, que o mestre Papagaio hoje ele faz parte sim. da escola do grupo Raízes do Brasil, do mestre Ralim, né? Eu não posso deixar de citar, porque é a escola que o meu mestre Papagaio tem com muito carinho, né? E faz parte dela. Bom, então ele fazia parte do Abadá, ele saiu e se integrou ao Raízes do Brasil. A Raiz do Brasil, com o mestre Ralim. Muito bem. Aproveitando, mestre, e a sua escola, o seu grupo, qual é o nome? Então, meu grupo chama-se Abraçaê Capoeira. Eu já ouvi falar. Abraçaê Capoeira. Né? E dentro do meu Interessante. grupo eu mantive todas as informações, não todas, né? Eu mantive, vamos colocar assim, 80% das informações que eu adquiri na escola Abadá Capoeira, eu mantive e mantenho até hoje. Bom, tem gente falando aqui né, vou dar uma lida rápida aqui, que passa bem rápido, né? Deixa eu ver aqui. Minha tela não está muito boa. Esse abraça aí, mestre, isso é uma sigla? Exatamente, mestre. Abraçaê é uma E, sigla. Chama-se, e, significa Associação Brasileira de Cultura e Apoio ao Esporte Capoeira. a segunda pergunta, né, é sobre a formação do mestre, né? O que, na sua opinião, né, o senhor acha que um mestre precisa ter? Para o cara falar assim, não, esse cara é um bom mestre. O que precisa para ser um bom mestre? No caso, o que é um mestre, o que um mestre precisa ser.
Exato. Pois bem. Vamos Qual falar as primeiro, características? vamos falar primeiro da questão ser mestre, né? A palavra mestre, mestre Coyote, significa professor, ou seja, aquele que professa algo, não é isso? Que se dedica à arte de ensinar. Isso é ser mestre, né? Aquele que professa algo, o professor, no caso, né? Pois bem, ser mestre, vamos começar pelo ser, né? Ser mestre, eu anotei tudinho aqui, porque se eu sair do raciocínio, aí eu volto aqui para a minha fala escrita, né? Então, ser mestre é ser perito em determinado campo de conhecimento, ou seja, instrutor, orientador, guia, conselheiro, mediador, pacificador, amigo e companheiro, né? Isso é o ser mestre. É sonhar o sonho dos aprendizes ou dos aprendizados, né? Dos alunos, no caso, né? E ser exemplo de dedicação. Isso é o ser mestre. Agora vamos lá o que o mestre precisa para ser mestre, né? Porque isso parece Agora que a parte pouco, difícil. isso parece pouco, mas na realidade não é, né? Às vezes as pessoas acham só falar já é alguma coisa, ou então ouvir já entende alguma coisa, na minha humilde opinião. Pois bem, vamos aos requisitos para um camarada, um capoeirista ser mestre, né? Nós temos aqui o respeito, a ética, a moral, a humildade, a paciência, a justiça, o amor ao próximo. É muito importante ter o amor ao próximo, não é? A dignidade, etc. É ser um pouco de profeta, ou seja, ser um pouco de Deus, né? Ser um pouco de Jesus. É o mestre, né? Poeta, pai, mãe, irmão, terapeuta, psicólogo, entre outras e outras coisas. Isso são os requisitos que um mestre precisa ter para ser. Essa é a minha opinião de como é ser um mestre ou o que um mestre precisa ter para ser um mestre. Além de Muito bom. outras coisas, né? São tantas coisas, né? De todos os entrevistados que eu fiz essa pergunta, a maioria busca dar uma resposta mais subjetiva, né? O senhor já foi mais objetivo, né? Já foi no sentido da palavra, já pegou coisas que realmente nós precisamos utilizar, né? Muitas das vezes as pessoas não são objetivas, né? Muito boa a sua resposta, muito diferente, né? Obrigado. Seria bom, né? Se o pessoal tivesse essa ideia, né? De que existe algumas coisas que nós precisamos ter, aprender, estudar, né? Para sermos uns bons exemplos de mestre, né? Obrigado, então, mestre. Nossa próxima pergunta, mestre. Sua trajetória, né? Teve dificuldades? Se teve dificuldades, como fez para superar? Pois bem, nos dias de hoje, eu não utilizo mais essa palavra dificuldade. Por quê? O termo dificuldade ou a palavra dificuldade soa negativo, né? E sempre que vem alguma coisa que faz você pensar que é negativo, automaticamente na sua cabeça você já trava, já vem um bloqueio, então você já acha que não consegue e tal. Então, eu uso o termo desafio. Muito bom. Tem o mesmo sentido no final de tudo, né? Porque é desafio, né? Você me perguntou quando eu tive dificuldade, não é isso? Exatamente. Então, exatamente. Na verdade, todos os dias, quando eu acordo, assim que eu acordo, eu já sei que vai ter um desafio ali. O dia inteiro, para mim, aquele dia vai ser um desafio. Então, todos os dias eu sou desafiado. Não usando a palavra dificuldade, né? Vamos usar aqui a palavra de desafio. Então, todos os dias, a partir do momento que eu levanto, o primeiro desafio é escovar os dentes. E aí começa o dia, né? Os desafios vão aparecendo.
Então, desafio eu tenho todos os dias, né? Essa é a realidade. E na capoeira não é diferente. Eu fui desafiado a partir desde o dia que eu nasci, né? Desde o dia que eu nasci, pisei no mundo, isso já foi um grande desafio para mim. É isso aí, tá marcado para a vida inteira. Bom, vamos continuar para a próxima pergunta, mestre, que é a penúltima, né? O que o senhor acha da evolução da capoeira? Pois bem, essa pergunta é uma pergunta bem interessante, né? Inclusive, a gente vive na evolução da capoeira, né? A capoeira, ela evoluiu bastante. Pois bem, a capoeira tem evoluído, mestre Coyote, em todas as áreas. Da técnica à música. Nós sabemos disso, né? Vamos para a parte técnica. Eu pontuei aqui, né? Vamos para a parte técnica. A capoeira tem evoluído tanto na execução dos movimentos como na forma de ensiná-los, né? A forma que são ensinados os movimentos. Não é isso? Então, isso teve, obviamente, um grande impacto global e levou a que mais pessoas quisessem fazer capoeira. Isso a evolução fez, né, com a capoeira. Causou esse impacto global no mundo. E com isso, mais pessoas, através desse impacto, decidiram fazer capoeira. É tanto que a capoeira está fazendo o mundo gingar hoje, né? Por conta dessa evolução, obviamente. Né? Isso é a parte técnica. Vamos para a parte da música. Eu acredito que a parte da música, ela se enquadra, ou enquadra-se ao mesmo ponto da parte técnica. Porque está tudo conectado, né? Aí eu coloquei um ponto aqui, um terceiro ponto, a parte de fabricação de instrumentos, no modo geral. Verdade. Né? No modo geral. Bom, hoje nós temos... eu escrevi aqui, deixa eu perder isso, não perdi meu raciocínio aqui. Aqui. Por exemplo, hoje nós temos o que podemos chamar de indústria dos instrumentos. Né? É interessante como a capoeira ela evoluiu de uma maneira absurda. Nós temos a indústria dos instrumentos. O que antes, eu falo por mim, eu levava uma semana, por exemplo, para fabricar 10 berimbau. Eu acho que isso acontece com você até hoje. Eu não sei até que ponto você fabrica seus instrumentos, mas eu, por exemplo, levava uma semana para fabricar 10 berimbaus. Hoje, com o mesmo tempo, as indústrias fabricam, por exemplo, 1000 berimbaus em uma semana. Então, a capoeira evoluiu absurdamente em todos esses sentidos. Não é? Então, voltando aqui à pergunta, na minha opinião, a evolução da capoeira é super, hiper positiva em todos esses aspectos. Muito bem. Tem mestres que até tentam argumentar que a capoeira não evoluiu, né? É a visão deles, né? Apesar de eu discordar, eu tenho que respeitar que é a opinião dele, né? Sem dúvida. A minha raiz de capoeira, né? Ela veio do Capoeira Brasil. Meus primeiros professores eram Capoeira Brasil, né? Como Tamanduá, que era mestre do meu mestre, né? Ele era Capoeira Brasil. Então lá a gente observava muito, né, a questão da movimentação diferente, da movimentação diferenciada, né? E aí, de um certo ponto, tinha até um certo preconceito que a gente tinha, né, com alguns movimentos, falava assim, esse movimento aí é muito antigo, a gente não vai fazer mais não. Né? Eu perdi isso depois que eu tive um mestre que era um goleiro, né? Então ele me passava alguns movimentos que eu jogava, né? O cara coroa 60 anos e eu tinha dificuldade de jogar com ele, com os movimentos dele que eu não estava acostumado com aquelas bases e tal. Né? Então eu falei, não, mesmo que eu não faça, mas eu tenho que entender. Né? Aí, enfim, as pessoas mais tradicionais, elas têm esse costume de dizer que a capoeira não evoluiu, a maioria das vezes porque eles vivem muito num círculo só de tradição. Eles não conseguem enxergar que a capoeira evoluiu. Mas às vezes dentro desse círculo de tradição eles percebem que tem algumas coisas diferentes, né? Como a questão da didática,
né, que a didática evoluiu bastante, nem tinha didática antigamente, né, o primeiro a criar um sistema didático foi o mestre Bimba, né, Exatamente. então a didática evoluiu, a movimentação evoluiu. Se você pegar um vídeo de antigamente, você der uma olhada, né, nos mestres dando os golpes, você percebe que os golpes não são muito limpos, digamos assim, né, a movimentação parece até que está com certa dificuldade, né, e hoje em dia você já percebe bases mais perfeitas, chutes mais controlados, né. Então, eu também vejo dessa forma, mas também vejo que a capoeira evoluiu bastante e que a evolução é positiva, né? Mas ainda tem gente que faz resistência a isso. Mas Vamos lá, mulher? difícil Diga aí, de mestre. entender, não é, mestre? Porque a capoeira ela evoluiu em todos os aspectos. O que você acha? Você acha que se a capoeira não tivesse evoluído, ela tinha chegado onde ela está hoje? Não tinha como, né? Não chegaria, não. Não chegaria, né? A parte técnica, a parte musical, a parte instrumental, né? As fábricas de instrumentos. Bom, mestre, vamos para a pergunta. Pergunta não, né? Na verdade, é as considerações finais. Qual o recado o senhor deixa para os capoeiristas da nova geração? Quem está chegando agora? Qual o recado que o senhor gostaria de dar? Qual mensagem? Pois bem, eu escrevi aqui uma mensagem que eu gostaria de ler para a juventude, né? Para a nova geração, né? Pois bem, a verdade é que eu não gostaria de dar conselhos, né? Eu gostaria de encorajar a juventude, a galera aí da nova geração, né? Os novos graduados, os novos alunos, os futuros professores, contramestres e mestres, né? Vou ler um textinho aqui pequenininho aqui, baseado na minha pessoa mesmo, por exemplo. Se eu voltasse ao passado com o objetivo que eu tenho hoje, que é de levar a informação para o mundo, provavelmente tentaria fazê-lo de forma diferente. E claro que não seria muito útil, simplesmente porque não tínhamos redes sociais e a internet não era tão acessível como é hoje, né? Isso eu falo por mim, né? Portanto, se eu quisesse partilhar as minhas ideias com o mundo, simplesmente não seria possível. Antigamente a gente não tinha as ferramentas e as plataformas e o que a gente tem, né? Esse acesso, né? Que é a internet. Enfim, mas hoje, com toda essa tecnologia e com estas redes sociais, a coroa torna-se cara, né? Do caro coroa. A coroa torna-se cara. Pois bem, este é o meu incentivo para que você, guerreiro da nova geração, utilize essa tecnologia para dizer ao mundo que você é capaz e pode atirar a moeda ao ar e com certeza vai dar cara. Você interpreta depois da forma que você achar melhor. Pois bem, o futuro, guerreiro da capoeira, nova geração, está em suas mãos. Acredite, não perca tempo. A internet está aí, né? A modernidade está aí, a tecnologia está aí. Então, o futuro da capoeira é toda essa tecnologia. Toda essa tecnologia vai te oferecer tudo isso e muito mais no futuro. Então, está nas suas mãos. Se eu fosse graduado hoje, eu ia aproveitar tudo isso que a tecnologia está nos proporcionando, né? Isso é um conselho, na verdade, não é um conselho, né? É um encorajamento, né? Eu gostaria de encorajar os jovens de hoje a utilizar toda essa ferramenta que nós temos para divulgar a capoeira, né? Eu espero e acredito em você, guerreiro, que o futuro da capoeira vai ser totalmente diferente do que a gente viveu no nosso tempo. Acho que Coyote sabe do que eu estou falando, né?